E aí galera, tudo bem? Aula de hoje eu vou mostrar para você o que muda entre a redação da UERJ e a redação do Enem. Se você ainda não sabe, se você está na dúvida, se você ainda está no desespero, não pode perder a aula de hoje. Vem comigo! E aí galera, tudo bem? Antes de começar a aula, você já sabe, vou pedir a você que dê um clique aqui embaixo. Se inscreve no canal, por favor, eu preciso muito da sua inscrição. Vai lá no Instagram, se inscreve no Instagram também do Monteiro. Tanto lá quanto aqui, aula todo dia, aula sempre com novidades e que é muito importante porque o Enem está chegando e a UERJ também. Então, aula de hoje, eu quero falar sobre Enem e UERJ. O que muda? O que você precisa saber? O que você precisa se orientar? Então, para você que está perdido, vem comigo. UERJ, o que você tem que estudar e saber para a UERJ? A UERJ, eu já falei na outra aula, ela é uma dissertação argumentativa, tal qual o Enem. Ambas trabalham com dissertação argumentativa. Então você tem que saber o que é uma dissertação argumentativa. Saber fazer uma introdução, se posicionar inicialmente no texto sobre o tema. Isso daí é o comum. Ambas pedem. Você tem que ter essas duas referências. Agora, o que faz a UERJ ser tão particular? É que ela tem um livro sendo adotado. O livro desse ano, Vidas Secas. Ela já adotou o livro Dom Casmurro, no primeiro exame em que ela pediu um livro para poder servir de referência, e no outro ano pediram o Rubem Fonseca. Então, assim, você já teve duas experiências que você pode olhar, voltar e tentar entender como é que a UERJ pede a leitura do livro para poder servir de base, de referência para escrever a sua redação. Então, você já sabe como que funciona. Então, veja só, esse ano, Vidas Secas de Graciliano Ramos, é um livro que você já deveria ter lido, é um livro que você deveria conhecer. E é um livro, como eu já falei aqui, que tem a vantagem que você não precisa sair lendo um capítulo após o outro. Você pode ir lendo capítulos aleatoriamente, porque não há uma sequência, não há uma gradação na arrumação no caso dos capítulos ou da sequência dos fatos. Isso ajuda muito. E você pode ler um capítulo hoje, outro capítulo amanhã. Dá para você ficar lendo, fazendo as anotações, fazendo as referências, tirando ideias, procurando saber um pouco mais de cada um dos capítulos do livro. Beleza? E ali você já tem ideias de que pode pegar como tema de redação. O papel da mulher na sociedade, da sociedade nordestina, a miséria como tirando aquilo que seria a humanidade das pessoas. Você pode, cada capítulo você tira várias ideias ali. E aí que tá, né? Você vai tirar, eles vão te dar um tema a partir do livro e você terá que construir o seu texto. A autoria na UERJ é muito importante. Você tem que ser autor do seu texto, você tem que buscar usar a sua linguagem, a sua perspectiva, o seu texto. Então, você aqui tem um texto autoral sobre o tema. Você tem que se posicionar e buscar ser original, ser bem, assim, no caso, bem efetivo na hora que você vai fazer o seu texto. A UERJ valoriza muito isso. São 20 pontos. Cada item aí são 4 pontos que você tem que trabalhar, que você tem que saber desenvolver. Eu vou mostrar para vocês como que funciona isso na grade de correção. Eu já falei isso numa outra aula do ano passado, que era a redação nota máxima, que você pode conferir aqui no canal do Monteiro. Mas eu vou falar sobre isso numa aula especificamente, só sobre grade de correção da UERJ. Tudo bem? Então, essas daqui são características da prova da UERJ. Então, a prova da UERJ é particular porque você tem que ler uma obra, e a partir dessa obra, você tem que pensar o tema que vai ser oferecido e você vai ter que construir um texto seu, autoral, sobre isso. Ora, o que muda em relação ao Enem? Quando eu olho para o Enem trabalha com o problema social brasileiro. Pessoal, é um problema social brasileiro. E aí que está a grande questão. Eu já sei que o tema pode ser sobre bebida, o texto pode ser sobre a questão da alfabetização, sobre obesidade, no caso infantil. Então, assim, você tem a bebida dos jovens, obesidade infantil, você pode chegar e abordar questões que envolvem aí desde, sei lá, a questão de meio ambiente, as questões do agrotóxico, as questões que envolvem desemprego ou que envolvem a falta de empregabilidade, a crise social, a crise de valores.
que estão passando pela sociedade. A questão do ódio na internet, a questão de fake news. Pessoal, você tem vários assuntos que você pode abordar. Ah, mas o ano passado já caiu a manipulação. Olha só, aquilo foi um tema. Eu posso pegar vários caminhos para abordar. Por exemplo, mobilidade urbana. As pessoas adoram falar todo ano de mobilidade urbana. Mas veja bem, quais são os problemas que hoje a sociedade brasileira está enfrentando? Quais são os problemas que nós temos aí? Falta de moradia, a falta de emprego, a questão do aumento da população de rua, o aumento da violência nos centros urbanos, o aumento das queimadas, o aumento, justamente, a falta de um planejamento sobre como usar o campo ou como ter um crescimento sustentável. Moçada, a poluição dos centros urbanos. Nós temos vários assuntos que são problemas sociais brasileiros. E aí que entra a grande questão. No momento que a gente dá uma proposta que é um problema social brasileiro, você precisa justamente o quê? Você precisa buscar as causas, pensar por que esse problema acontece e fazer a partir daí todo um repertório sociocultural para que você procure mostrar, que você procure enxergar o fato de uma forma mais ampla, de uma forma mais coerente. E aí muitos alunos gostam de ficar decorando, né? Ficar buscando, assim, ficar decorando alguns autores. Tem até alguns colegas que ficam até recomendando, tem esse autor aqui que serve para qualquer tema de redação, tem isso aqui que serve para qualquer um, e os alunos ficam se agarrando a determinadas expressões e saem jogando isso aí de uma forma nem sempre tão reflexiva. Veja o Café Literário com a professora Daniele Velasco, porque ela está falando sobre exatamente isso. Se você não assistiu o Café Literário, você precisa assistir, porque é somente sobre redação do Enem. E você, a Daniele, é especialista e ela dá muitas dicas interessantes, ok? E claro, se ele te deu o problema, ele está pedindo que você reflita sobre o problema, ele pede a tal da proposta de intervenção, respeitando os direitos humanos, que é muito importante. Por isso que eu sempre falo com o aluno, poxa, cara, você já leu, você já sabe o que fala, qual é o princípio que move, que rege os direitos humanos? Você sabe por que os direitos humanos eles foram instituídos? Porque a ONU ela construiu um documento e você tem esse documento que serve de parâmetro para todos os países, para todas as nações. Você entende isso? Vá, por favor, atrás do documento, leia o documento, não vá atrás da opinião de Monteiro, de B, de C, porque tem muita gente que fala, escreve na internet e nem sabe o que é o documento, nem sabe para que ele foi feito, por que eles foram construídos, e que é uma questão aí muito importante para ser debatida. Então, leia o documento, saiba o que é, veja o artigo da Constituição Brasileira que fala sobre os direitos do cidadão brasileiro. Cara, é um fundamento para você. Então dá uma lida, procure ler, entenda o que são direitos humanos para que você pense no agente, quem pode fazer, como fazer, de que forma realizar aquilo para poder intervir no problema social. É um caso, é uma redação que tem uma característica própria. Por isso muita gente gasta muito tempo praticando, repetindo, porque você vai ter 1 hora, tanto para essa redação quanto para essa daqui. Você vai ter 1 hora para fazer. Então, a prática é que leva à perfeição. Pratique, veja, são 2 redações que têm uma pegada que são diferentes, mas que no final vai sempre privilegiar quem tem a prática da escrita e quem tem uma consciência leitora, uma consciência de mundo, uma visão de mundo bem organizada, bem elaborada. Vamos continuar com a nossa série de redações e eu espero você na próxima aula. Dá um clique, se inscreve no canal, um abraço.